Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é Evangelista Galate. Mais um dia, dia 20 de dezembro de 2022. Estamos juntos. Você que está nessa live aí acompanhando, Deus abençoe todos vocês. É muito bom sempre estar com vocês aí. A gente já passou aí de mais de 200 inscritos aí no canal, graças a Deus, tá tudo bem. Estamos compartilhando aí a palavra de Deus. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o Salmo 116 de Davi, que fala do espírito de morte. O espírito de morte. E ele fala nesse salmo de cordéis da morte que cercaram ele, a angústia do inferno que apoderou dele, angústia e tristeza, né? E ele invocou o nome do Senhor várias vezes. Ele fala nesse salmo que ele esteve aflito, que não confiava mais em ninguém, todo homem era mentiroso, e ele não conseguia nem dormir, que as lágrimas dele era todas as noites, né? Então ele tinha isso ele sentia isso na alma, esse espírito de morte, espírito de pânico, uma coisa terrível que ele estava sentindo. E existem pessoas assim, com esse espírito, porque hoje em dia você tem tantas vozes, né, tantas coisas falando no teu ouvido, e ser tantas vozes negativas, tantas vozes falando de doenças, de destruição, de violência, de um monte de coisa ruim. E você vê essas vozes em torno de você e às vezes não são só vozes, são coisas reais que estão acontecendo em torno de você e você não tem uma blindagem contra isso. Você assimila tudo isso e as palavras têm poder, né? As palavras têm muito poder de influenciar pessoas. Então, tem pessoas que ouvem o dia todo falando de doença e não conseguem nem sair na rua. Tem pessoas que angustiadas, tristes, aflitas por tudo que está acontecendo. E ela pega aquilo como algo destrutivo e potencializando aquilo na vida dela tão grande que ela não consegue sair daquele ciclo de destruição. E no Salmo 116 fala dos cordéis de morte, o espírito de morte, o espírito de desânimo, o espírito de destruição, essas coisas que afligem a vida da pessoa. E em Números 14 fala sobre fé, que nem Coríntios 4:13 também fala sobre o espírito da fé. E em Números 14 Deus fala o seguinte: olha, como vocês estão falando é o que vai acontecer com vocês. O que vocês estão falando é o que vai acontecer. Então eles estavam falando coisa ruim. E Deus falou para eles: olha, as palavras têm poder. Aquilo que você está falando vai acontecer com você. Tem pessoas que guardam dinheiro porque no dia que ficar doente tem dinheiro. Então, essa disposição já quer dizer que você vai ficar doente mesmo. Você vai ficar doente. É melhor você guardar dinheiro, porque se você acha que você vai ficar doente, então você vai ficar doente. Que as palavras têm um poder muito grande sobrenatural. Quando se joga uma palavra ao vento, a palavra jogada ao vento, existem os anjos, existem os demônios, o Espírito de Deus, o Espírito de Satanás. Você coloca palavras negativas, joga as palavras negativas sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo. E essa palavra não fica ao vento. Satanás vem e pega isso para ele. E você habilita ele a usar aquela palavra contra você mesmo. E se você joga palavras de bênçãos, palavras de perdão, palavras que abençoam, o Espírito Santo pega, os anjos pegam aquilo
e aquilo é habilitado para você mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque as palavras têm muito poder em atingir você. Então, quando as coisas vêm diante de você, os problemas, as amarguras, as tristezas, essas coisas, não habilite elas a serem maiores do que elas são. Não habilite elas a influenciar na tua vida. Combata essas palavras com fé, combata com palavras de Deus, com profecias de Deus, com coisas de Deus. Então, quando vier palavras de aflição, palavras de destruição, palavras terríveis contra a sua vida, quando vieram aqui no Salmo 116 e foi, atingiu o profeta no mesmo capítulo, no 116, ele começa a proferir palavras de bênçãos e começa a buscar Deus, a misericórdia de Deus. E Deus o livra de tudo isso. Então eu vou falar para você uma coisa, em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. Cada situação tem uma vestimenta. Tem algo que te protege, te blinda. Uma das coisas é a fé. E a fé vem pelo ouvir. Se vem pelo ouvir, ela é falada. Ela é manifestada. Então a sua fé nunca vai ser maior do que as suas palavras. O que acontece? A sua fé nunca vai ser maior que as suas palavras. O que nós podemos pensar nisso? A sua fé nunca vai ser maior que as suas palavras. Então, profetize coisas de bênção na sua vida. Porque você vai... Como você vai ter fé se aquilo que sai da tua boca é maldição? Aquilo que sai da sua boca é destruição, é habilitação para o mal. Habilitando o mal a agir na sua vida. Então, como que você vai combater isso? Como que você vai combater isso? Com palavras de bênção, palavras de oração, de Deus falando com você, de oração. Então, a palavra de hoje é essa. Quando vier um espírito de morte, essa palavra de destruição na sua vida, rebata essa palavra com a palavra de fé. Não, em nome de Jesus, isso está na mão de Deus. Deus está controlando essas coisas. Deus está manifestando o teu poder. Deus está falando comigo. Deus está agindo em minha vida. E assim, eu sei que é difícil você fazer essas coisas. É difícil, muito difícil. Mas você tem que aprender. Tem que aprender a usar a sua palavra. Usar aquilo que Deus lhe deu. Tudo bem que Deus problemas em torno de você, mas esses problemas, essas circunstâncias não podem afetar aquilo que você acredita em Deus. Mude o seu comportamento, mude a sua visão, mude as vozes em torno de você. Começa a ouvir agora a voz de Deus, começa a ouvir mais as vozes do Espírito Santo. E que esses espíritos de morte, essas vozes de morte em torno de você, sejam cessadas em nome de Jesus. Porque você vai começar a profetizar diferente sobre a sua própria vida. Sua própria vida. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha, cuide de você. Cuide de você. Se blinda a isso. Então a sua fé nunca vai ser maior do que as suas palavras. Suas palavras definem a sua fé. Se você tem palavras de gratidão, de perdão, de louvor a Deus, de batalha, palavras que edificam, a sua fé vai ser grande.
Agora suas palavras são palavras de derrota, de aceitar as situações e não batalhar, aceitar e habilitar o mal a usar. Essas palavras jogadas vão vir sobre você mesmo. Em Números 14, Deus fala isso: olha, as coisas que vocês estão falando vão acontecer com você do jeito que vocês estão falando. Então, a palavra de hoje é: comece a profetizar bênção na sua vida. Comece a falar em nome de Jesus, Deus está comigo. Em nome de Jesus, Deus está nesse negócio, Deus está na minha família, Deus está na minha casa, Deus está aqui comigo. Eu estou passando problemas, situações, mas Deus está vendo, Deus está comigo. Nós vamos passar essa situação juntos e lá na frente eu vou cantar o hino da vitória. E assim, posição diante de Deus. O que Deus quer de nós são posicionamentos. E é assim que nós somos treinados pelo Espírito Santo, somos aperfeiçoados, somos abençoados por Deus. Amém? Então, quando vier vozes de destruição, ouça a voz do Espírito Santo e intervenha. Não habilite o mal a entrar na tua vida. Habilite a Deus a entrar na tua vida com palavras de bênção sobre você mesmo. Tá bom? Fica com Deus, na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo para quem precisa, para quem necessita. Se inscreva no canal também. Eu agradeço muito a vocês. Aqui é o Evangelista Galate. Eu agradeço em nome de Jesus.